Salve, salve meus parça, minhas parças. Meu peixe já tomou um sapeco lá na vila, mano. Perdeu pro Barcelona do Equador, mano. E agora vamos ver o que vai dar desse Flamengo aí que tá cheio de menino da vila aí do peixão. Eu já vim decepcionado pra assistir esse jogo, mas, mano, falar pra vocês, o negócio começou feio pros brazucos, mano. Interzinho já tomou de um, o Santos já tomou de outro. Vamos ver o que vai dar de Flamengo e São Paulo agora. E aí, Gerson? Fala, Gerson. Tá precisando do seu reforço aqui. Salve, molecote. Flamengo precisando de um gol, Gerson, aqui com o 1x0 pro Tricolor, molecote. 1x0 pra nós. Aqui, ó. Tenho nem que comemorar, meus parceiros. Só lamentável. Vai lá pra você ver lá, que eu tô preocupado lá também. E aí, molecote, esse jogo aí, como é que tá? E o velho está melhor, parça. Você chegou a mil, hein, mano? Você é louco, 1x0, acabou de acontecer um gol lá, mano. Você é louco. Salve, galera. Gol do São Paulo lá, 1x0 pra nós. Tô até meio... Você chegou a milhão, mano. E o Mengo arrumou alguma coisa aí? Mano, o Flamengo até agora não arrumou nada, hein? O velho você viu as melhores chegadas. E o Arão tá mal, Arão. Tá mal, Arão. O Arão tá mal, velho. Errou uns 3 passes já, mano. Caramba, mano. Ô, tava trocando ideia com os flamenguistas, bagulho é lamentável, né, mano? Vários caras aí do time do Flamengo, mano. É tudo jogador mal aproveitado de time que não paga direito, mano. Mano, é um monte de cara que era do Fluminense, um monte de cara que era do Santos. Por exemplo, Gerson, Fluminense, Pedro, Fluminense, Caramba. Gabigol, Santos, Bruno Henrique, Santos, Diego ia voltar pro Brasil, pro Santos, não aceitou a proposta, que era uma lixaria. É brincadeira, né, mano? Isso mostra, né, mano? A gestão, a boa gestão é tudo, né, mano? É o que faz o time, né, mano? Às vezes você vai ficar sem ganhar nada numa gestão que os flamenguistas dizem mesmo que foi o Bandeira de Melo, nem foi essa gestão já pegou o trabalho meio que pronto, né? É. Mas é isso, né, mano? Entendeu? Cabeça, né, mano? É cabeça, né? Futebol é isso. Infelizmente, os clubes do Brasil tá muito mal organizados, né? Você é louco. O Santos mesmo na gestão, essa gestão do Pérez aí que saiu, cara. Vai refletir uns 2 mandatos pra frente aí, né? Ah, o São Paulo veio sofrendo com má gestão, né, mano? É. De muito tempo aí sofrendo, né? E o Rogério, você acha que se perdeu hoje sai? Ih, Rogério, filho. Até se ganhar, brigou no Rogério sair, mano. Tá. Eu ouvi um comentarista dizer hoje, mano, a torcida do Flamengo não quer o Rogério. Ele pode ganhar de 5x0 aí. Os caras vão falar, não, era pra ser 6. Aí quando ele vai empatar em 2x2 com o Madureira, os caras vão embora. É, não adianta, pô. Não tem opção. É outra coisa que eu ouvi também. O próprio Jorge Jesus, se eu fosse ele, eu não aceitava, mano. Porque os caras tá achando que o Jorge Jesus vai chegar aqui e vai ser do mesmo jeito que foi. Só que é o seguinte, o time tá armado contra o Flamengo. Não é mais aquela mesma coisa que era daquele ano, entendeu? Exatamente. Foi um ano atípico. O Brasil não é assim, mano. Não adianta. O Brasil não tem ideia, mano. Tem essa da Europa não, mano. O Brasil na Europa, graças a Deus, mano. Ainda bem, mano. Ainda bem que isso, rapaziada, ó, não é incoerência, não é secando o Flamengo, não, tá ligado? A gente quer que o nosso time seja campeão, é claro, é óbvio. Pra isso o Flamengo tem que perder. Mas a gente fala isso sendo bem imparcial, mano. Porque realmente não tem, mano. Não tem como. Os outros times agora já se preparou com unhas e dentes, mano. Por exemplo, o próprio Racing, mano. Nossa, que lance! Mano, falou, tô indo. Eu fiz o que eu queria, eu vou ver meu tricolor ganhar. Tá na sorte, hein, pai? Falou, velho. Menos mal que não foi só o meu Santos. Mano, cê é louco, tio. Inter, Santos, Flamengo, São Paulo logo lá vai tomar virada também. Não, mentira, acho que São Paulo porque o grupo é muito ruim de São Paulo, né? São Paulo acabou dando muita sorte. Mas, mano, que pedreiro, hein? Cê é louco. E aí, Bruno, você viu a cara de desespero do Rogério? Tá em choque, filho. Tá em choque. Mas também falar pra você, mano, o Rogério tá meio perdido mesmo, tá ligado, mano? Tá perdido. Mano, não adianta, mano. Esses caras quer fazer bagulho de Europa, tá ligado? Faz, mano, faz lá no Fortaleza, onde ele tava, tá ligado? Vai aos pouquinhos, mano. Você chegou agora, vai mudando aos pouquinhos, aí você dá uma cara pro time, mano. Mas não dá, o Flamengo tá jogando sem volante, mano. Bruno, eu vou te fazer 2 perguntas então, só pra me voltar lá pro jogo São Paulo. Demorou. Primeira pergunta é... O Arrascaeta, depois que ele pegou e se pronunciou contra a diretoria, contra todo mundo,
ele não era para entrar em campo, na minha opinião. Eu quero que você dê a opinião disso e que você diga se realmente o Flamengo já é refém desses jogadores. E a segunda pergunta que eu queria perguntar, e o Renatão Gaúcho, você acha que resolve o problema? Cara, a primeira é do Arrascaeta. Você pode ser o Arrascaeta, você pode ser o Neymar, você pode ser o Messi, pode ser o Ronaldinho Gaúcho, cara. Mano, você recusou vestir a camisa do seu time, entrar em campo com os seus amigos de equipe para defender o seu time por causa de discussão salarial, mano, senta o cara no banco, espera a primeira jogada de transferência e manda embora. Manda embora, é isso mesmo. Manda embora. Deixa afastado, sem jogar. Você não é o único talentoso não, filhão. Mas você é craque. Mas sendo o cara não tinha feito metade do gol, contrata outro, filho. É refém, né? O Flamengo tá se tornando refém desse jogador. E a segunda, o Renatão? Renato, mano, de falar pra você, eu acho que... Ou resolve ou não resolve, não sei, né, mano? Não, pode falar a verdade, mas eu acho que não resolve não, mano. Eu acho que não resolve não, mano. Eu vi muita gente falando, é porque lá no Grêmio ele não tinha material humano, tá ligado? Porque não tinha muito jogador. Falar pra você, mano, o Renato, ele faz uns negócios que eu não entendo muita ideologia, mano. Ele transformou o patamar do Grêmio, mano. Mas o Grêmio é o Grêmio, mano. O Grêmio não é o Flamengo, mano. Ele já vai chegar com a carga, mano. A carga do Jesus, né? Mano. Ninguém vai tirar essa carga do Jorge Jesus. Nem o Jesus vai tirar a carga dele. Nem se ele voltasse, não tirava. Acho que não tira, não. Já era, mano. Eu acho que o Flamengo deve esperar ele pegar e rescindir lá e se ele quiser voltar, ele voltar, mano. Exato. Na moral, mano, pra mim a torcida do Flamengo, acho que os caras falar, mano, que legal, a gente teve um ano atípico que a gente conseguiu ser acima de todos. Pô, bacana. Conseguiu ser campeão brasileiro de novo. Tem que tentar de novo? Tem. Tem que tentar ganhar? Tem. Mas, mano, não espera 90% de aproveitamento. Não espera 3 derrotas no ano. Não espera mais título de Os times se reforçaram, pô. Não vai acontecer. Nós não tá jogando sozinho, não, né? Exato, mano. Entendeu? Não tá jogando sozinho, né? Aí vem investimento milionário do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Ano passado foi o Racing. Investimento lá embaixo. Esse ano não acabou o jogo ainda. Mas já tá jogando muito pior do que o Vélez. Lá embaixo, perdeu o clássico pro Vasco. Lá embaixo, porque os caras... Não, mas é a culpa do Rogério Ceni, pô. Que é a mesma coisa, né? O Vasco não entrou pra jogar clássico, né? O Vasco entrou pra jogar como se fosse o último jogo da sua vida, mano. Todos os times vão jogar contra o Flamengo como o time ia ser batido, filho. Esquece, Meus filhos, eu vou dar uma ida ali. Falou, pai. É nóis, mano. É nóis. Família, ó. Final de primeiro tempo, só dá Vélez. Uma coisa pra vocês, hein, mano. O Flamengo não jogou metade do que jogou naquele jogo com o Palmeiras nos títulos, hein, mano. Mano, eu não entendo não, cara. Como é que o time joga de uma maneira e do outro jogo completamente diferente. É complicado, é difícil. Mas é isso aí, vamos ver que no segundo tempo, até agora, Vélez não deu uma oportunidade pros caras. É nóis. Caramba, só porque eu falei. Flamenguinho do caramba. E aí, Gerson? Olha aí! Gol do Flamengo, mano. Arão, parça. Último minuto do jogo, velho. Aí, miserável, mano. E aí, ó, o Rogério Ceni que escala o Arão, mano. Não, eu não questiono o Rogério Ceni escalar o Arão de zagueiro, mano. Acho que não tem outro muito melhor do que o Arão, não, pra falar a verdade lá. Léo Pereira também é outro. Gustavo Henrique. Também. Mano, o problema que eu acho do Rogério é ele jogar assim volante, mano. Porque jogar com o Gerson, com o Diego ali, os caras não cumprem, pô. Os caras da primeiro volante na marcação. Os caras da primeiro na marcação, né? Mano, mas terminou 1-1, né, cara? Melhorzinho, né? Acabou, melhor aí. Eu acho que o Flamengo tem toda a qualidade pra, com certeza, pra virar esse jogo aí no segundo tempo. E outra coisa, né, mano? É embaçado. O zagueiro que o Flamengo contratou não vingou, né, mano? Depois que o Mari saiu, né, mano? Mas tem um cara contratado aí que não jogou até agora. Isso aí também não deu pra entender. O tal de Bruno Viana. Veio lá de Portugal, até agora tá contratado e não jogou, mano. O Rogério simplesmente não quis pôr, né? Vamos ver, né, mano? E agora, se os caras estiver esperando isso daí de jogador jogar aí com o Renato Gaúcho aí, mano. Não, Renato ele quer já. Renato é a mesma fita também, né, mano? Renato é sem DF. Se ele inventar, mano, já. Se ele falar, mano, eu vou colocar o Lincoln no lugar do. Trazer o Lincoln de volta e colocar ele no lugar do Gabigol, ele põe, mano. Ele não tem ideia, não. Já que é monstro. Talvez isso seja bom, eu não sei, mano. Eu acho que é 50, é 880, mano. Exato, o Renato é 880. Se ele colocar e der certo, pode ficar suave, mano. Vai deslanchar. Agora, se der errado, ele vai assistir no erro até o final. Isso aí mesmo. Aí, valeu, galera. Meu tricolor ganhando lá.
se inscreve no canal, deixa like aí, Aí, ó. E cola lá no React de São Paulo, que lá nós tá vendo, mano. Nós tá muito louco, tio. Tá... Se for colar do Santos, cola só pra ajudar, mano. Mas nem comenta, pai. Porque você Como vai não? esculachar nós. Não, tá ligado? comenta lá, mano. Maluco, você tá aqui torcendo Verdade. contra o Flamengo, enchendo o saco dos caras. Nem no terceiro conto, só assistindo o jogo. Tá um caramba, você odeia o Flamengo. Valeu, galera. É nóis, tamo junto. Se inscreve aí, ó. Segundo tempo, os caras tá aí. Eu nem vou colar mais, vou falar O Renato colou aí, família. Gerson colou no primeiro, agora o Renato colou no segundo. Suave, pai. Se o Santos perdeu, você secar o nenhum. Ah, secar não, mano. Fui assistir o jogo porque você já tá vendo São Paulo lá, vou ficar lá com os rival meloprano. Melhor ver o Flamengo mesmo, tá ligado? Por enquanto, o único brasileiro que tá ganhando. Essa noite de brasileiro foi difícil. Tá embaçado, hein, mano? Você é louco. Mas aí o jogão aí, quem jogou melhor? mano. Justo esse resultado aí? Mano, justo porque o Flamengo é muito melhor tecnicamente, né? Mas esse jogo, o Vélez estava muito melhor, mano. Não é isso, né? O Vélez estava muito melhor. O Flamengo um pouco agrediu. Agora, fiquei deixando a questão do pouquinho do jogo à parte. Que camisa-chave essa aí do Diego Alves, hein, mano? De goleiro do Flamengo, mano. Peitei azul, chavola, mano. Revolucionou, hein, Você é louco, muito foi daquela amarela lá, tio. A amarela zoadora, mas. Mais louca, Ô, mano. o Gustavo Henrique tá jogando, mano. Ixi, não atrapalhou o time ainda A não. única coisa boa que o presidente lá, ex-presidente do Santos, José Carlos Pérez, fez no mandato foi mandar o Gustavo Henrique embora, velho. A única coisa. E ainda mandou pro lugar certo, pro Flamengo, porque se manda um bom pra lá, os caras já é panela, mandar um bom já era. É, já mandou pro Henrique e Gabigol pra Ah, lá. mano, nem fala, mano. Quando eu lembro que esses caras do Santos, mano. Já dá até aquela tristeza, né? Ô, o Jair Ventura conseguiu deixar o Santos, mano, na beira da zona de rebaixamento com o Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo no ataque, cara. É sério, mano. É sério. Sério. Meu Deus. É ruim demais. Meio de campo com o Carlos Sanches, Alisson, Pituca, Veríssimo na zaga. Ah, que panela que é essa? O time que era pra brigar por algum título que tava Na beira da quase zona. caindo, velho. Sério. Dá pra entender, mano. Ah, mas o Flamengo foi muito malandro, mano. Os caras queriam jogador bom, não paga. Dispensa, vende a preço de banana pra Europa. O Flamengo vem e repatria, os caras dão certo, mano. O Flamengo tá mais coberto de razão, né? Não, lógico. Mas e aí, mano? Acho que o Mengão vai virar então esse jogo aí também. Ah, tem todo o potencial pra virar, né, mano? Se vai, eu não sei. Que o Vélez chegou muito bem postado, tá ligado? Dá pra ver que é um time abaixo tecnicamente, mas chegou muito bem postado. Um time que tem Agora cabe ao Flamengo fazer sobressair a técnica, né? Ah, mano, porque hoje foi embaçado, né, mano? Olha o Flamengo aí já. Do jeito que eles começou o segundo tempo aí, parça. Com 2 minutos já, milhão já deve girar. Meio virado. Mas é porque, ó, o time que o Inter jogou hoje era ruim. Então, assim, o Inter não jogou bem e perdeu. O Santos enfrentou o time abaixo. Não jogou bem e perdeu, o Flamengo pode acontecer uma coisa. Não, o Santos nem jogou, mano. O Santos nem Tinha jogou. que ser 3x0, WO, porque o Santos praticamente não entrou em campo. Igual o Inter também, o Inter, pelo amor de Deus. Mais pelo técnico também, que aquele Miguel Ângelo Ramírez vai fazer o torcedor colorado Sei, sofrer. mano. O Santos é ruim. Quer dizer, não é, mano, mas acabou sendo, velho. O Barcelona é pior ainda. Pô, agora o Inter perdeu com aquele House, sei lá que nome desgraçado. Marca de absorvente, né? Marca de absorvente, pai. Pô, o time é estreante de Libertadores, pai. Cê é louco. Nem só o que perdeu, como foi amassado, entendeu? Foi tipo aquele virou passeio do Galvão Bueno mesmo. É, Era pra ter sido mais, fora mais, né, mano? pelo menos o Barcelona tem História, né? a historinha na Libertadores, né? Sempre aparece aí, de vez em quando tira uns grandes. Agora o House, sei lá, das coisas. Parece da Arábia, tipo. Ele tinha enfrentado o Inter 53 anos atrás, né? Nossa. 53 anos atrás. Eles se vingaram. Perderam na época. E guardaram até agora. Então essa tarde mas não para, né? É, lógico. Vai. E o gol do Vélez de cabeça, pai. É Gerson, cola, moleque! Cola! Gol do Vélez? Ó a cabeçada! Nossa, molecote, que isso? Lembra que o O que Diego que aconteceu, Rogério Ceni? O que aconteceu, meu?
Tá mal. Tá mal, tá. O Brasil tá mal, velho. O Brasil esporte não. cristal vai virar lá. O Brasil tá mal não, o tricolor tá O bem. esporte cristal vai virar lá. Queria mandar um abraço pros meus amigos flamenguistas, pro meu irmão Andrezinho, pro Joelson, um abraço, seus otários. Ixi, vai expulsar o Diego? Não, você vai trabalhar. Tá amarelo. Pô, mas ficou chave essa camisa dele, hein, mano. Ah, Ele tomou o gol, mas ele tá bem vestido. Tá bem vestido. Mano, vou voltar pro meu jogo, valeu pra vocês. Só vim dar sorte pra vocês. Vamos, Flamengo! Vixe, essa menina. Vai dar pênalti? Ah, foi pênalti claríssimo, velho. Sério. E aí, Gerson, e aí, Reinaldo? Cola mais! Vamos ver. Cola, Reinaldo! Cola, Reinaldo! Ô, terceiro! Uau, o terceiro aqui, como é que você tem que sair? Pode vir, mano, vem! Vem logo, já! 2x0 pra nós lá. Mais um! Uau! Caramba, velho, eu não sei se é. Vem ver o Gabigol perdendo! Ó, o Nossa, aí, Gabigol. não. Gabigol não perde pênalti, não. Vai perder o primeiro. Não perde. Perde. Vai, Gabigol não perde. Ele falou que vai fazer o Rogério cair, que ele vai perder de propósito. Esquece que você tem que te impede com o seu Santos. Beleza, mas não Vai vai. Gabigol é menino, o Gabigol não Vai perde. perder. Menino da Vila, caramba, ele é menino do Ninho. Vai perder. Vai perder? Perde, Gabigol, primeiro. Não perde. Gabigol não perde pênalti, não. Perde pênalti aonde? Mas aí, galera, corre atrás do resultado aí, porque nós já tá 2x0 pra nós. Segura esse ano, hein? O único brasileiro que venceu hoje, hein? Vocês não ganham, não. É 3x2 ou 2x2. Mano, que golaço do Arrascaeta, truta! E aí, Rafa, chega aí, mano. Sério, louco, que caixa do Arrasca, velho. E o cara no primeiro tempo, mas continua mantendo a minha opinião, não mudo não. Mas que gaveta, hein, parça? Mano, velho. Golaço mesmo, Rascaeta. Ele sempre tem essas pegadas de fora da área, mano. Mandando no ângulo. Só pra deixar claro pra vocês, 3x0 pra nós, tá? Mais uma. Tem que dar os dois aí na próxima fase lá pra se matar. Pra se matar não, eu quero ganhar deles lá na quarta, que é mais fácil. É mais É, fácil. lógico, é meus filhos, pô. Você é louco. Calma, meus filhos, pode ganhar aí porque o papai tá embaçado. Mas aí Aí a galera de mídia vai falar, mas vocês estavam criticando o Arrascaeta. eu tava criticando, eu tava falando a verdade, mano. O Rascaeta, ele é o quê? Mercenário. Ele é o quê? Ele é o dono do Flamengo ou o Flamengo é o dono do passe dele? Quem trabalha pra quem? Entendeu? Agora você tem uma empresa, você tem uma doceria. Aí o cara chega lá, trabalha pra você, vendendo bala. Não importa, seja o que for. Aí ele chega lá e fala, não vou trabalhar, se eu não quero, você tem que me pagar mais. Entendeu? Quem chamou a Arrascaeta de vagabundo foi seus dirigentes, não tem que pagar de novo pra cima de mim. Oxi, não é verdade? Papel reto. Não, os caras pegam e mandam e desmandam. Isso aí não é só a Arrascaeta. Pelo jogo que o Daniel Alves tá fazendo com São Paulo? Outra coisa, Outra coisa, entendeu? Mesma coisa. Os caras mandam. Faz igual o Santos, mano. Os caras brigou, deixa o bote de graça. Tristeiro da desgraça, mano. Meu Deus. Galera, não volto mais, vou ver porque certo lá que tem mais show, entendeu? O bagulho tá louco, tá 3x0 pra nós. Sem sufoco, sem 3x2, sem virar, mano, sem sufoco. Calma, que o pai tá como? O pai tá online. Expulsar a safada aí. É nós família, tamo junto. Vitória é de Flamenguinho. Flamenguinho pra um, Flamengão pra outro. Eu chamo de Flamenguinho porque aqui o único que é o peixão, tá ligado? Perdemos hoje, mas né, vai se reerguer. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, ativa a notificação. E é nóis. Valeu, família!